Povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês me permitem quebrar um pouquinho a regra da liturgia, não fazer homilia ali do ambão, não, para estar mais próximo de vocês. Primeira vez que eu venho, né? Então é bom aqui que a gente vê o rosto de todo mundo direitinho. Agradeço novamente ao Padre Maicon o convite, a amizade. Obrigado, Padre. Padre Moisés, no seu dia da ordenação, Deus abençoe muito a vida e a vocação do Senhor. Cumprimentando também os seminaristas, todo o povo de Deus. E me permita fazer uma menção especial também. Tem uma família de lá da paróquia que veio aqui, lá em Belo Horizonte. Tem ali a Matilde com o esposo e as filhas estão aqui também conhecendo a matriz também pela primeira vez. Povo de Deus, celebramos hoje Nossa Senhora da Conceição. E como é de costume, vocês sabem que nós estamos celebrando um dogma mariano. Nós temos aqui a Virgem Santa, que foi preservada de todo o pecado original desde a sua concepção, tendo em vista os méritos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos esta realidade. E era necessário que a Virgem Maria fosse santa, toda pura, para trazer o próprio Deus feito carne, porque a igreja sempre entendeu, Maria é a arca da nova aliança. A Virgem Maria, irmãos e irmãs, como uma nova arca da aliança, ela não traz símbolos que remetem a Deus. Na antiga aliança, nós tínhamos 3 coisinhas que traziam. Nós tínhamos um cajado de Jessé, para mostrar o poder de Deus. Nós tínhamos as tábuas da lei, para poder mostrar a palavra de Deus. E nós também tínhamos um jarro de maná, para poder dizer o alimento que Deus deu ao povo. A Virgem Maria, como nova arca da aliança, ela não traz símbolos que representam a palavra, o poder e o alimento de Deus, mas ela traz o próprio Deus, Jesus Cristo, a palavra feito carne, o poder de Deus que se manifesta no meio de nós e ao mesmo tempo aquele que se dá como alimento para nós, nosso Senhor. Então era necessário que a Virgem Maria fosse toda santa para trazer no ventre aquele que é o santo dos santos. Nós rezamos isso em toda a missa, não é verdade? Nós cantamos que Deus é santo, santo, santo. Então Deus que é o grandíssimo santo não podia vir de uma mulher qualquer. Tinha que vir de uma mulher preparada. E essa mulher é Nossa Senhora. Celebramos esse mistério no dia de hoje. Mas é um mistério, irmãos e irmãs, que não é simplesmente uma informação também não. É um mistério que toca a nossa vida de maneira direta. E a igreja, nas leituras que ela nos propõe na missa de hoje, de maneira muito sábia, vem nos ensinar que a Imaculada Conceição da Virgem Maria nos mostra coisas que nós temos que deixar de fazer e algumas coisas que nós precisamos começar a fazer. Começando então por aquilo que nós temos que deixar de fazer. A igreja nos apresentou o livro do Gênesis na primeira leitura de hoje. A queda. Nós tínhamos lá Adão e Eva bonitinhos no paraíso, e aí apareceu a serpente, ofereceu um fruto que não era uma maçã, tá bom? Muita gente acha que o fruto lá de Eva era uma maçã, mas não, era um fruto. A igreja não especifica qual, a Bíblia não fala de qual fruto específico. É um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva cai na tentação da serpente. Vejam que interessante, irmãos e irmãs. Lá no Gênesis, nós estamos tendo um relato de uma mulher imaculada que ouviu um anjo e deu uma resposta. Que mulher imaculada é essa no livro do Gênesis? Eva. Parem para poder pensar. Eva não nasceu com o pecado original. Eva foi criada por Deus toda santa, tal como a Virgem Maria. Eva ouviu um anjo lá no paraíso. Que anjo que era esse? Satanás, o anjo caído. Mas diante da proposta sedutora do pecado, Eva disse não a Deus. Maria, ao contrário, no Evangelho, é uma outra mulher imaculada que ouviu um outro anjo, dessa vez o arcanjo Gabriel. E ela disse sim a Deus. Vejam como Eva e Maria são duas mulheres que estão em paralelo, que têm muito a nos ensinar. Por isso, no início dessa homilia, nós recordamos, remeter, nos lembrar e rezar a Imaculada Conceição da Virgem Maria, nos ensina que nós devemos deixar de ser como Eva e começar a aprender a ser como Nossa Senhora.
O que Eva fez que nós devemos deixar de fazer? Duas coisas. Quando Eva se deixou seduzir pela serpente, Deus apareceu lá no paraíso. E quando Deus apareceu, Adão e Eva se esconderam. Nós escutamos isso na primeira leitura, vocês lembram? Adão e Eva se esconderam. Deus perguntou: onde estão vocês, meus filhos? Ao passo que eles respondem: a gente se escondeu por medo porque a gente estava nu. E aí Deus fala: então vocês comeram do fruto que eu lhes proibi de comer. A primeira coisa que acontece, irmãos e irmãs, quando nós pecamos e nos afastamos de Deus, é deixar de confiar em nosso Senhor, é ter medo dEle. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que deixar de fazer, deixar de ter medo de Deus, deixar de não mais nos afastarmos dEle, como Adão e Eva se afastaram. E reparem para vocês verem, quando a gente está em pecado, especialmente os pecados mortais, uma das primeiras coisas que a gente faz é deixar de rezar. A gente começa a confiar apenas nas nossas próprias forças. Ou então, se a gente não deixa de rezar, a gente deixa de ir na igreja. Ah, não vou lá na igreja não, porque eu estou em pecado. E aí a gente se isola para poder viver sozinho, tal qual Adão e Eva fizeram. Vejam que a história de Adão e Eva não é só uma história lá do passado, não. Fala da nossa realidade. Nós somos Adão e Eva. Nós, muitas vezes, desconfiamos de Deus. Deus nos fala uma coisa, a gente começa a fazer outra, como Adão e Eva fizeram. Deus se aparece para nós e a gente se esconde, porque a gente reconhece a nossa nudez, ou seja, o nosso pecado, a nossa fragilidade. Então, celebrar a Imaculada Conceição é aprender a não mais nos esconder de nosso Senhor. Aprender que mesmo quando nós estamos lá, no lamaçal dos nossos pecados, nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que não nos abandona, nós temos um Deus que se preocupa conosco. Afinal, Deus já sabia que Adão e Eva tinham pecado, mas quando Deus chegou, Ele procurou por eles. Porque Deus sempre nos procura, Deus sempre nos busca, Deus jamais nos abandona, porque Ele é fiel, nós que somos infiéis, infelizmente. E uma segunda coisa que nós temos que deixar de fazer, que aprendemos na primeira leitura, é que quando Deus fala com Adão e Eva, então vocês foram e comeram do fruto que eu lhes proibi. O que eles fazem, Adão e Eva? Vocês repararam? Eles começam a botar a culpa nos outros. Adão vira para Deus e fala: não, Deus, a mulher que tu me destes é que me deu o fruto e eu pequei. Olha para você ver que Adão danadinho. Adão bota a culpa em Deus e a culpa em Eva. Eu pequei, Deus, não foi porque eu quis, é porque o Senhor me deu uma mulher e essa mulher me fez pecar. Vejam como Adão foi orgulhoso. Adão não reconheceu as faltas e os pecados dele, botou a culpa nos outros. Aí quando Deus pergunta para Eva: por que você fez isso, Eva? O que Eva faz? A mesma coisa que Adão. Não fui eu não. Foi a serpente que me deu o fruto para poder comer. Comi por causa dela. E tantas vezes nós somos assim. A gente comete um determinado pecado, está no trabalho fofocando. Não queria fofocar, padre, mas é porque a moça estava lá do meu lado, né? Estava falando tanto, e aí eu concordava com o que ela estava falando, eu só dei uma palavrinha. Aí a culpa é sempre do outro que pecou, né? É o outro que começou a fofoca, nunca é a gente que está fofocando, né? Não, padre, eu não queria ficar bravo lá dentro de casa. Eu não queria ficar irado com meu marido ou com meu filho. É porque eles me estressam. Acabei de arrumar a casa e eles já estão lá chegando do futebol, começou a pisotear a casa inteira. Por isso que eu fiquei brava, padre. Mas não é que eu queria ficar brava. É porque eles chegaram e repisaram minha casa toda. Adão e Eva de novo. Não, padre, eu não queria mentir. Mas é que se eu mentisse, ia dar problema na família. O pessoal ia ficar estressado. Ia ser pior se eu contasse, se eu contasse a verdade. Olha que cabeça de gente doida. Achar que pecar na mentira é melhor do que contar a verdade. Vejam, irmãos e irmãs, Adão e Eva somos nós. Então, celebrar a Imaculada Conceição é aprender a dar um passo de maturidade de fé. Somos responsáveis pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Não é isso que a gente pede perdão no ato penitencial da missa. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos,
palavras, atos e omissões. Uma fé madura tem que fazer com que a gente reconheça quando a gente erra com pensamentos, palavras, atos e omissões. Deixar de ser como Adão e Eva é assumir a verdade da nossa vida, não viver na mentira como eles viveram. E tanto é verdade que depois que Deus falou com Eva, e Eva botou a culpa na serpente, Deus não foi lá perguntar à serpente por que a serpente fez isso, não. Por quê? Porque Deus não dialoga com o pecado. Deus não dialoga com o mal. Ele dialoga conosco, seres humanos, que temos chance de recuperação. Para dizer que Deus detesta aquilo que nós fazemos de ruim. Detesta o pecado, mas ama incondicionalmente o pecador. Ama incondicionalmente a todos nós. Então, celebrar a Imaculada Conceição da Virgem Maria é ter essa esperança. Infelizmente, nós não somos puros como ela. Estamos numa caminhada com altos e baixos. Tropeçamos, caímos, fazemos aquilo que São Paulo nos fala, o mal que nós não queremos, ao invés do bem que nós queremos. Mas Deus está sempre ali, com as mãos abertas para nos acolher. Então, precisamos aprender a deixar de lado esse orgulho, esse viver na falsidade e na mentira, e deixar de lado também as desconfianças e os medos que temos de Deus. É o que essa solenidade vem nos ensinar em primeiro lugar. Agora, como nós lembramos no início da homilia, né? Temos que aprender a deixar de lado algumas coisas, mas aprender a fazer outras. No exemplo de Maria no Evangelho. Nossa Senhora estava lá na dela, aparece o anjo Gabriel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria fica perturbada com aquelas palavras. O anjo anuncia que ela vai conceber pelo poder do Altíssimo. E vejam que bonito, o que Nossa Senhora fala com o anjo Gabriel? Como acontecerá isso? Percebam que Nossa Senhora não duvidou em momento nenhum da palavra de Deus. Nossa Senhora, o anjo falou que ela ia conceber do Espírito Santo, então Maria acreditou. Ela quis saber como aconteceria. E por que Nossa Senhora quis saber como aconteceria aquilo? Para ela colaborar com a obra de Deus. Imagina se o anjo Gabriel tivesse falado assim para Nossa Senhora: como vai acontecer isso? E o anjo fala: vai acontecer quando você for lá descer no riacho e beber um pouco d'água. O anjo mal ia terminar de falar, Nossa Senhora ia correndo lá para o riacho, porque Nossa Senhora queria sempre colaborar com a obra de Deus. Se o anjo falasse: vai acontecer quando você estiver sentada, descansando debaixo daquela figueira, Nossa Senhora ia correndo para a primeira figueira que ele encontrasse, porque Nossa Senhora, com um coração disponível, com um coração todo puro e entregue a Nosso Senhor, ela sempre, absolutamente sempre vai colaborar com a obra de Deus. Como o anjo disse que a sombra do Altíssimo ia descer sobre ela, então Nossa Senhora simplesmente esperou a vontade de Deus acontecer na sua vida. E nós, quando nós entendemos a vontade de Deus para a nossa vida, como é que nós agimos? Será que nós somos como Nossa Senhora? Ao invés de ficar questionando por que Deus está fazendo as coisas, a gente simplesmente vai colaborar com a obra dele? São Zacarias, algumas passagens antes, alguns versículos antes desse evangelho, ele coloca empecilho na vontade de Deus. Quando o anjo Gabriel aparece para ele lá no templo e fala que Isabel vai conceber, o que Zacarias fala? Não, a gente já está muito velho, isso não é possível não. Aí o anjo, então você vai ficar mudo até o menino nascer. Por quê? Zacarias duvidou que Deus faria o impossível. Nossa Senhora não. Nossa Senhora quis colaborar com a vontade de Deus. E nós somos como Zacarias ou somos como Marias? Precisamos, irmãos e irmãs, ser como Nossa Senhora. É o que essa solenidade vem nos ajudar. Estar 100% dispostos a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Mas tantas vezes Deus se mostra de maneira tão clara para nós e a gente ainda fica achando que é a gente que sabe das coisas. Vamos dar um exemplo muito claro, muito cotidiano, que é aquele que a gente já falou, né? Está lá, 8º mandamento da lei de Deus, não levantar falso testemunho, mas a gente ainda acha que contar mentira é o certo. Está lá, 5º mandamento da lei de Deus, não matar, mas tem católico por aí que é a favor do aborto, que é a favor de eutanásia. Uai, isso é matar. Deus deixou claro qual que é a vontade dele. A gente está cumprindo a palavra dele, a vontade dele ou não? E isso em tantas outras coisas que a gente pode dizer. Qual que é o 3º mandamento da lei de Deus?
Guardar domingos e festas. O que tem de católico que, infelizmente, não vai à missa todo domingo e festa de guarda? A gente tem que fazer esse exame de consciência. Muitas vezes a gente prefere estar no churrasco, ou lá no jogo do Galo, ou lá no jogo do Cruzeiro, ou numa viagem de família, do que ir à missa. E ainda o pessoal vem, os padres sabem, porque o pessoal vem falar com a gente nos atendimentos. Ah, não, padre, foi difícil ir à missa. Não, porque eu tinha que andar muito, ou então eu tinha que acordar muito cedo, mas para ir para os pagodes da vida, acorda até 4 horas da manhã, né? Se precisar. Até dorme em fila de show, se for o caso. Teve um show aí, um tempo atrás, né? Bruno Mars, né? Lá no Mineirão. Teve um pessoal que eu ouvi dizer que saiu de lá de Caetera quase 3 horas da manhã para poder ficar na fila o dia inteiro, para ficar lá na grade do show. Mas se a missa demora 10 minutos a mais, começa. Esse padre fala demais. E puxa o relógio ali assim. Que é isso? Não, gente. Precisamos ser como Nossa Senhora. Colaborar com a ação de Deus. Mas se a gente não vive o mínimo, que são os 10 mandamentos, como é que a gente vai querer ter um coração aberto para viver outras coisas que Deus nos pede? Então, aprendamos a ser como Nossa Senhora. Nos colocar inteiramente disponíveis à vontade de Deus. Não questionar os porquês, mas perguntar os comos para fazer aquilo que Deus quer. E assim, no final, nós poderíamos ser como Nossa Senhora no finalzinho do Evangelho. Eis aqui o servo, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Nos deixar guiar não pelo que a gente acha certo, não pelo que os outros nos falam que é certo, mas pelo que Deus nos fala que é o certo, que é o necessário que nós vivamos. Cada um na sua vocação, cada um nas suas responsabilidades, cada um na sua história. É o que São Paulo falou na segunda leitura de hoje. Deus nos quer santo. E Deus vai nos dar tudo aquilo que a gente precisa para alcançar a santidade. Mas cada um de acordo com a sua disponibilidade e com a sua abertura de coração. Se a gente tiver o coração alargado para Deus, Deus vai nos dar as graças que a gente abriu para Ele o coração. Mas se a gente tiver um coração assim pequenininho, fechadinho para Nosso Senhor, Deus vai nos dar só aquilo ali. Porque Deus não quer nos dar mais? Não, porque a gente está dizendo não para Deus. Depois não reclama quando morrer, descer ali de tobogã, por quinto dos infernos e ficar queimando eternamente na eternidade. A verdade é essa, nua e crua. Nossa Senhora está no céu porque ela é santa desde sempre, é a festa de hoje. Então ela está contemplando a Deus face a face e nos convidando para seguir o mesmo caminho. A decisão é nossa. Vamos dizer sim a Deus, como Nossa Senhora disse, ou vamos dizer não a Deus, como Adão e Eva disseram? Enquanto estamos vivos, ainda temos chance, ainda temos jeito de dizer sim para nosso Senhor. Então comecemos a dizer desde já. Aproveitemos essa missa para rezar, pedindo a Nossa Senhora, não só pelas coisas que a gente quer no coração. A gente vem aqui rezar pelo filho, pedir proteção, rezar pelo neto, pelo marido que está bebendo hoje, e por tantas outras intenções nossas. Podemos rezar por isso tudo também, mas aproveitemos essa solenidade para rezar, pedindo a Deus ter um coração mais alargado. Porque aí, Deus vai nos fazer entender as coisas que nós não entendemos. Deus vai transformar os nossos sentimentos e os nossos vícios que nos afastam dele. Deus vai nos transformar por inteiro, para que a gente cumpra os sonhos dele na nossa vida. E isso é sempre o melhor para nós. Não adianta a gente querer achar que a gente sabe o que é o melhor para a nossa vida, que a gente sabe o caminho para a nossa própria felicidade. A gente não sabe. Nós somos como Adão e Eva. Agora, se Deus nos dá a graça que nós pedimos e graça que nós abrimos o coração para receber, aí Deus nos transforma. E aí nós faremos maravilhas, como Nossa Senhora fez. Por quê? Porque Deus estará agindo através de nós. Então rezemos, com fé, com devoção, com força, nessa Santa Missa, pedindo a intercessão de Nossa Senhora por nós e por aqueles que conhecemos, para que sejamos transformados pela palavra de Deus e sejamos os santos que Deus quer que nós sejamos. Vale a pena a caminhada. É difícil? É. Vai ter perseguição? Vai. Mas vale a pena. Então caminhemos a exemplo da Virgem Santa, que hoje celebramos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.